Ô glória, a paz do Senhor para todos. É muito bom estarmos aqui para poder gravar mais um vídeo para o nosso canal. Se você quiser compartilhar, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, fica à vontade. E voltamos aqui porque pediram para fazer mais um vídeo mais curto, que os vídeos são muito longos, às vezes não suporta lá o aparelho para poder ver, a respeito, das duas salvações, a salvação pela graça e a salvação pelas obras. A salvação pela graça, irmãos, já aconteceu. Jesus veio, morreu por toda a humanidade para poder nos tirar a condenação que Adão tinha colocado. Olha aí, Romanos capítulo 5, versículo de número 18, diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, toda a humanidade, para a justificação de vida, ou seja, nos justificou aqui em vida. Então, em Adão estava toda a humanidade o quê? Condenada. Em Jesus, toda a humanidade foi o quê? Justificada. É o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 18 e 19. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ou seja, através de Jesus, Deus nos reconciliou consigo mesmo daquilo que Adão tinha quebrado. Aqui, Romanos capítulo 5 ainda, vou ler para vocês aqui, no versículo 12, diz assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Tá vendo? Todos pecaram, não foi porque todos já adulteraram, todos roubaram, todos mataram, não. Todos pecaram por quê? Por causa de Adão. Quem nascia de Adão em diante, nascia o quê? Já com a genética de Adão. Já nascia o quê? Destituído da glória de Deus. Se você perguntar hoje, todo mundo já adulterou? Não. Todo mundo já matou? Não. Todo mundo já roubou? Não. Todo mundo já estrupou? Não. Então entendam isso. Qual o pecado que todos cometeram por causa de Adão? Chamado pecado original. Por quê? Adão, como pai, passou a sua genética para todos os homens. Por isso que todos que nasciam em Adão já nasciam o quê? Em pecado. Já nasciam o quê? Condenado. Aí eu vou ler para você o versículo agora 19 desse capítulo 5 de Romanos, diz assim: porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Está vendo aí? Em Adão, a humanidade foi feita pecadora, mas em Jesus, a humanidade foi feita justa. Ou seja, toda a humanidade em Adão estava o quê? Morta. E Jesus veio o quê? Nos salvar dessa morte de Adão. Ou seja, através da sua morte, da sua ressurreição, ele nos salvou. Aonde está escrito isso, irmãos? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, vai dizer: pela graça fomos salvos. E isso não veio de vós, é dom de Deus. Não veio das obras para que ninguém se glorie. Então preste atenção, a salvação pela graça foi de graça. Ele morreu por esse pecado, chamado pecado genético, de graça. Ele tirou toda a humanidade da condenação através do seu sangue. Evangelho de João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como eu disse aqui, segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19, ele nos reconciliou com Deus novamente. Ou seja, aquilo que Adão quebrou, ele nos reconcilia novamente com Deus. Então, quer dizer, a primeira salvação pela graça que Cristo veio trazer, ele não veio salvar judeu somente, nem grego. Ele veio salvar toda a humanidade de uma só vez. Ou seja, tirando o quê? O pecado original de toda a humanidade. De Adão até antes de Cristo, todos nasciam em pecado, chamado pecado original. De Cristo em diante, não existe mais pecado original. Todos nascem agora em Cristo. Todos nascem agora de Cristo. Então, é uma coisa que a igreja precisa ter na sua cabeça, que está escrito aqui. Por causa de Adão, todos se tornaram pecadores, mas por causa de Jesus, todos se tornaram justos, ou seja, fomos justificados do pecado original. Mas sabe qual é a confusão? Eles falam que fomos justificados de quê? Do adultério, do roubo, do homicídio. Não, irmãos, nem todo mundo cometeu esse tipo de pecado, mas o pecado que toda a humanidade estava cometendo já por natureza era o pecado genético. Por isso que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Entendeu? Então agora, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo fala:
Toda criatura de Deus agora é boa. Em Atos capítulo 10, versículo 28, Deus fala para Pedro para não chamar mais nenhum homem mais de quê? Comum ou imundo, ou seja, pecador ou imundo. Então por quê? Porque agora só vai ser pecador quem praticar o pecado. Eu não posso chamar você de ladrão se você não roubou. Eu não posso chamar você de adulto se você não adulterou. Eu não posso chamar você de fofoqueiro se você não está metido com fofoca. Então como que você vai me chamar de pecador? Eu vou chamar você de pecador se não tivermos no ato do pecado. Mas antes não. Antes, por natureza, todos éramos pecadores por natureza. É por isso que há aquela confusão que João escreve na sua primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. João estava falando daquela geração, toda aquela geração que estava, inclusive João, que estava com Jesus antes da morte e ressurreição, todos eram o quê? Pecadores por natureza. Aí João fala, se dissermos que não temos pecado, qual deles podia dizer que não tinha cometido pecado se era pecador por natureza? Agora, a nossa geração não, a nossa geração já foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Só posso ser pecador se eu praticar o ato do pecado, entendeu? Então são coisas simples de compreender. Quer dizer então que você está em pecado na igreja, adorando a Deus, tem pecado no monte, tem pecado na consagração, tem pecado na rua. Não existe isso, gente. Só vai estar em pecado se você estiver na prática. Só vai estar cometendo uma infração de trânsito se você estiver acima da velocidade, com a carteira vencida. Então quer dizer que um policial ele vai te prender se você tiver com a carteira em dia. Ele vai prender a tua carteira, vai te dar multa se você tiver com o teu carro em dia. Não vai. Não vai. Porque só vai te autuar em alguma lei se você estiver quebrando esse tipo de lei. Então a igreja hoje foi ensinada que Jesus veio tirar adultério, veio tirar roubo, não veio. Ele veio que nos libertar do pecado original. Se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, só Jesus podia libertar toda a humanidade de uma só vez. Só Jesus podia tirar esse pecado genético de uma só vez. Essa é a confusão que a igreja hoje ela está pregando. Irmão, Jesus não veio tirar adultério, roubo, mentira, morte, prostituição, não veio. Ele veio tirar o pecado genético. Por isso, se pôs o Filho vos libertar. 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí quem é essa verdade? Jesus. Se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não está falando de adultério, de maconha, de cocaína, de cigarro, nada disso. Está falando do pecado original. E ele veio e cumpriu aquilo que ele veio fazer. Ele libertou toda a humanidade. Agora, irmão, cigarro, mentira, contenda, é só vigiar que você não vai praticar. Se você vigiar, tu não adultera. Se você vigiar, você não rouba. Se você vigiar, você não mente. Tudo é vigiar. Então, nessa manhã, eu quero que você entenda uma coisa. A salvação pela graça já aconteceu. O que era de graça, ele já fez. Morreu por toda a humanidade, independente de quem estava no pecado ou não. Ele morreu por toda a humanidade. Agora, presta atenção comigo aqui. Para ser arrebatado, você e eu precisamos o quê? Perseverar. Mateus 24 diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome o quê? A sua coroa. Capítulo 2, se não me engano, versículo 9 ou 10, vai dizer o quê? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aí Apocalipse, a carta às 7 igrejas vai dizer, aquele que vencer, arrependa-te, foge da aparência do mal. Então você vê que as cartas às 7 igrejas do Apocalipse é o que? É de cobrança, de arrependimento, de postura. Aqueles que não estavam errando, como as duas igrejas, Esmirna e Filadélfia, não foram repreendidas acerca de pecado, porque ela não estava errando. Mas as 5 igrejas foram repreendidas. Então nós temos que prestar atenção nisso. Pecado prático vai nos levar à condenação. E não é Jesus que vai tirar. Eu tenho que me arrepender e Ele vai me perdoar. O sangue de Jesus não tem nada a ver com esses pecados. Hoje a igreja está usando, o sangue de Jesus vai te purificar do adultério. Não vai, irmãos. Se o sangue de Jesus for purificar alguém do adultério, a pessoa não precisa se arrepender. Se o sangue de Jesus for purificar alguém da cocaína, a pessoa não precisa se arrepender, porque o sangue já foi usado uma vez, foi de graça. Então, a salvação que Jesus trouxe já aconteceu. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Ele já efetuou essa eterna salvação. Ninguém tira mais a genética dele da tua vida. Mas a tua prática vai te levar à condenação. A tua prática vai te levar à salvação. Ou seja, não depende mais de Cristo. Se dependesse de Cristo, Judas não era condenado. Se dependesse de Cristo para ir para o céu, Judas não era mais condenado. Se dependesse de Cristo
Para o jovem rico ir para o céu, o jovem rico teria ficado com ele, não teria virado as costas, não teria saído, mas ele falou, bom mestre, que farei para herdar ou para ter a vida eterna? Que Jesus falou, conhece os teus mandamentos? Não é mais por Jesus. Para ir para o céu agora, o arrebatamento, depende de você e depende de mim. É isso que a igreja não está sabendo ensinar. Temos que ter a clareza aqui de ensinar para o povo o quê? São dois tipos de salvação. A salvação pela graça já aconteceu. Ele veio nos tirar da condenação que Adão colocou. Mas a salvação do arrebatamento para ir para o céu, eu tenho que me fazer digno. Sou eu que tenho que fugir da aparência do mal. Um exemplo, se eu estiver roubando agora, ou você estiver se prostituindo agora, Jesus voltar agora, você sobe? Não. Então não é graça, é obra. A igreja não está sabendo separar. E outra coisa, predestinação. Todos foram predestinados para ser salvos em Cristo. Quem? Toda a humanidade. Não é salva para ir para o céu. Salva do quê? Da condenação que estava em Adão. Em Adão, toda a humanidade, desde lá do Éden, se tornou o quê? Destituída da glória de Deus. Mas em Jesus, todos voltaram a ter a comunhão com Deus novamente. Agora, a comunhão que você tem que ter de orar, de jejuar, aí é contigo. De ler a palavra, aí é comigo. Então nós temos que saber que existe essa separação. A primeira salvação já aconteceu, que é pela graça. Já foi feita. Ninguém vai ser salvo mais pela graça. Ninguém vai para o céu pela graça. A graça nos tirou o pecado genético. Mas a salvação do arrebatamento, aí sim, mérito teu e mérito meu. Somos nós que temos que perseverar. Ezequiel disse, ó, se o justo se desviar da sua justiça e vier a cometer o pecado, Deus não leva em conta o tempo que ele foi justo. Ou seja, é necessário permanecer fiel, é necessário perseverar até o fim. Jesus falou, quem quer vir após mim? Negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, meu querido, medita comigo. A salvação pela graça, Efésios 2, versículo 8 e 9 já aconteceu. A salvação pela graça, Hebreus 9, 12 já aconteceu. Mas a salvação por arrebatamento, a salvação para ir para o céu ainda vai acontecer. E aí a Bíblia fala que o céu é tomado à força. É eu e você que temos que perseverar. Não caia nesse conto de fada que Jesus ele vai te perdoar sem você se arrepender, que não vai. O sangue já foi manifesto uma vez. Jesus já derramou seu sangue uma vez e não é mais. Só foi uma vez e já foi pelo pecado genético, chamado de pecado original. Tá bom? Deus te abençoe. Curta aí nosso vídeo aí, compartilhe, tá? Deixa o teu like aí, tá bom? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. São dois tipos de salvação. Uma já aconteceu que foi pela graça, não influi em ir para o céu. Não tem nada a ver. A graça não vai te levar para o céu. Jesus não levou o jovem rico, não levou Judas nem ninguém. Ali é a escolha de cada um. Chamar, Jesus chama. Mas largar o pecado é com aqueles que foram chamados. Deus abençoe a tua vida. Atos 3, 19 de novo. Arrependei-vos e convertei-vos para que seja pagado os vossos pecados. Deus vos abençoe.